Salve, salve galera! Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Galerinha, na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre termometria. E galerinha, vai ser simples, vai ser moleza, vem comigo. Eu vou ficar aqui no meu cantinho, tá? E nós vamos aprender primeiramente o que é energia térmica e o que é temperatura. Vamos lá? Galera, imagina aqui que nós temos um copinho com água. Mas pode ser qualquer coisa que nos rodeia, qualquer objeto, pode ser massa, borracha, água, o ar que nós respiramos, qualquer coisa que nos rodeia, tá? É formada, né, de pequenas partículas, tá? Os átomos e as moléculas. Se nós conseguíssemos dar um zoom, um super zoom, nós iríamos ver essas partículas que estão constituindo o corpo, que elas não estão paradas, estão se movimentando o tempo todo, tá ok? Olha aí, as partículas estão se movimentando, tá ok? Essas partículas vão ter movimento. Só que se essas partículas têm movimento, elas vão ter uma energia chamada de energia cinética. Galerinha, a energia cinética, para quem não se lembra aí, ou então não viu, tá? A energia cinética é uma energia relacionada ao movimento que um corpo tem. Se um corpo está se movendo em relação a um dado referencial, então esse corpo vai ter uma certa quantidade de energia, dependendo da velocidade que ele tem e de sua massa. Beleza? Então, ó, vamos lá. Se esse corpo está em movimento, ele tem energia, tá? E no caso nosso aqui que nós estamos estudando, tudo que nos rodeia, a matéria, é formada de partículas que estão constantemente se movendo, estão vibrando. Então essas partículas têm energia cinética. E aí vem a definição de energia térmica. A energia térmica é a soma das energias cinéticas decorrentes da agitação das partículas constituintes. Ou seja, cada partícula aqui está se movimentando, então cada uma delas vai ter uma certa energia cinética. Se eu somar todas essas energias cinéticas, né, de todas as partículas que estão aí, então eu vou ter o quê? Eu vou ter a energia térmica. Então, bora lá. Agora nós vamos compreender o que é temperatura. Galerinha, a temperatura, ela é uma grandeza, tá bom? Tá, esqueci aqui, ó, tá? É grandeza. É uma grandeza relacionada ao grau de agitação das partículas de um corpo. Olha aí, nós acabamos de falar que cada corpo é formado por partículas, que são os átomos e as moléculas. Esses átomos, né, essas partículas não estão paradas, estão se movimentando, então elas têm energia cinética, e a soma da energia cinética de todas, né, é o que? É a energia térmica. E a temperatura é uma grandeza que está relacionada a essa agitação também. Galera, imagine dois corpos, tá? Imagina que o corpo A, tá? E o corpo B. Esses corpos, né, são formados por partículas, tá? Só que essas partículas não estão paradas, elas estão se movimentando, estão vibrando, tá? Estão vibrando constantemente. Estão aqui, ó, vibrando, vibrando, várias partículas, tá? Não é só quatro, são muitas mesmo, e elas estão vibrando, tá? Esse aqui é o corpo A. Se elas estão com essa certa vibração aí, então nós temos que o A tem uma temperatura, vamos chamar aqui de TA, é a temperatura do corpo A. Só que no corpo B, essas partículas estão bem quietinhas, estão quase paradas, tá? Não estão paradas, mas estão bem quietinhas, estão vibrando, mas bem pouquinho. Então nós vamos dizer que o corpo B tem uma temperatura TB, tá? A temperatura do B é TB. Qual seria dos dois, né? Nesse caso aqui, qual dos dois vai ter maior temperatura? Ora, o ar, as partículas dele, né, estão vibrando com maior, digamos assim, velocidade, com maior amplitude. Então, nesse caso, a temperatura do A é maior do que a temperatura do B. Observe, a temperatura está relacionada ao grau de agitação. Quanto mais agitadas estiverem as partículas, maior sua temperatura.
Quanto mais quietinhas elas estiverem, então menor vai ser sua temperatura. Tranquilo? Galera, eu gostaria também de salientar com vocês a ideia de que muita gente tem o costume de dizer que, por exemplo, eu estou numa sala aqui e começou a fazer calor, então o frio saiu, né? O calor entrou, né? Não existe essa de o frio sair de um lugar para outro, tá bom? Se eu colocar, por exemplo, tem um isopor e coloco picolé ou gelo dentro lá, ele vai derreter com o tempo? Vai. Vai demorar mais? Vai, porque está no isopor, o isopor é isolante. Mas o que é que vai acontecer ali? O meio externo tem mais calor, né, do que o meio interno, do que lá dentro do isopor. Então, o que é que acontece? O calor que está lá fora vai tender a entrar, tá bom, no interior do isopor. Não é o frio que está no isopor que vai sair para fora, beleza? Não tem essa de frio vai sair de um lugar para outro, não, tá? É o calor que vai surgir de um lugar para outro. A energia térmica, ela vai ter essa ideia, ok? Então, vem cá. O que seria calor e equilíbrio térmico, né? Já que eu falei em calor agora há pouco, não é isso? O que seria o calor? Vamos supor o seguinte, eu tenho um copinho com água e eu vou colocar aqui esse copinho com água juntamente com gelo, ok? Observa aqui, o gelo vai ter uma temperatura Tg e a água vai ter uma temperatura Ta. Né? Certamente, a temperatura da água é maior que a temperatura do gelo. Então, qual deles, né, tem maior energia térmica? Ora, a água tem mais energia térmica do que o gelo. Se eu colocar os dois juntos, pessoal, quando eu colocar o gelo dentro do copo com água, os dois vão tender a entrar em uma situação de equilíbrio. O gelo vai derreter, né? Ou seja, o gelo ele vai aumentar a sua temperatura, né? Então ele vai derreter e a água vai, digamos assim, esfriar um pouco, vai reduzir sua temperatura. O que acontece? Acontece, pessoal, que a energia térmica saiu, tá? Da onde tem mais, que no caso aqui a água, para onde tem menos, que no caso é aqui o gelo. Houve uma transferência de energia térmica. E é justamente isso que eu quero que vocês entendam. Porque o calor, tá? Ele não é somente a energia, né? Essa energia. O calor, ele é a energia em trânsito entre dois corpos devido à diferença de temperatura existente entre eles. E outra coisa, eu quero que você se ligue nisso. O calor ele vai fluir sempre do corpo que tem maior temperatura para aquele que tem menor temperatura. Morou? Vamos lá então agora entender o que é o equilíbrio térmico. Lembra que eu falei aqui que quando eu colocar o gelo dentro da água, né, eles vai haver uma troca de calor entre eles, né? No caso, o calor vai fluir da água para o gelo e essa troca vai acontecer até os dois ficarem com a mesma temperatura. Observe, quando eu colocar os dois juntos e eles ficarem com a mesma temperatura, eles vão atingir o equilíbrio térmico. Então, o equilíbrio térmico é o estado em que a temperatura compartilhada pelos corpos, né, depois de parar, né, depois de cessada a troca de calor entre eles, é igual. Observa, eles vão trocar calor até as temperaturas ficarem iguais. Então, o que acontece? Quando as temperaturas estiverem iguais e essa troca de calor acabou, não tem mais troca de calor entre eles, está todos dois com a mesma temperatura, e eu tenho aí uma situação de equilíbrio térmico, ok? E aí vale ressaltar, eu acabei de falar no slide anterior, repito, não existe essa, tá? O calor, ele vai fluir, né, do mais quente, ele vai fluir, né, do mais quente para o mais frio, certo? Ou seja, o corpo que tiver maior temperatura, tá? Maior temperatura, o corpo que tiver maior temperatura, ele vai passar energia térmica
para o corpo que tiver menor temperatura. E aí você se liga que é sempre nesse sentido, do que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura. Essa energia que está em trânsito entre esses corpos é justamente o calor, ok? Não existe essa ideia de o frio saiu, o frio entrou, não tem isso, por favor, esquece isso. Então, galerinha, finalizamos aqui nossa videoaula, espero ter ajudado vocês. Se você gostou desta videoaula, dê o seu like, inscreva no nosso canal e ó, tamo junto.